Fala galera! Achou que não ia ter aula de física aí durante a quarentena? Achou errado, otário! Aqui a gente vai ter uma aula de física, primeiramente vai ter uma revisada do que a gente já falou em sala. Pelo que eu me lembro, no terceiro A a gente já chegou a comentar sobre esse assunto. E no terceiro B, eu não tenho certeza. Mas de toda forma, eu vou relembrar e ver. E vocês já sabem como é que funciona. Eu vou ensinar para vocês. A gente vai rever o professor elétrico. A nossa sistemática vai funcionar assim. Vou gravar a aula, a explicação, vou mandar uma lista de exercícios e depois a produção da lista de exercícios para vocês. Gabaritado, resolvendo, coisa mais linda, beleza? Então é nóis, se liga aí, viu? Bota a vinheta. Então vamos lá, potencial elétrico, galera. O que é o potencial elétrico? Essa imagem aqui que vocês já estão cansados de ver, coloquei uma carga positiva aqui, e em volta dela a gente sabe que existe uma região de ação dessa carga, ok? E aí eu marquei 3 pontos aqui, um ponto A, um ponto B e um ponto C. Aí eu pergunto para vocês, se eu colocar uma carga de prova aqui positiva também, vou botar uma carga de prova, por convenção, quando eu falo carga de prova, ela é automaticamente positiva, mas beleza. Carga de prova aqui é positiva, e eu vou colocar uma no ponto A, uma no ponto B e uma no ponto C. Elas vão ter mesmo módulo, ou seja, mesmo valor. Sei lá, 10 coulombs, 20 coulombs, todas elas terão o mesmo valor em módulo, tudo bem? E elas são positivas. Quando eu colocar essa carga de prova aqui nessa região, bem perto desse próton, vai haver uma reação, uma força, né, de interação entre as duas, que no caso vai ser repulsiva, porque a gente já viu que cargas iguais se repelem, certo? Então vai ser uma carga que essa carga positiva vai repulsar essa carga de prova aqui. Agora a pergunta que eu quero fazer para vocês é, a carga que está no ponto A, a carga que está no ponto B e a carga que está no ponto C. Em quais desses 3 pontos vai ter a maior força elétrica de repulsão? Vai ser no ponto C, certo? Porque a gente sabe que força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto menor a distância, o que é ser inversamente proporcional? Significa que quanto menor a distância, maior a força de interação entre esses caras. Então, gente, o C está sendo jogado com muita força para fora. Então, aqui eu soltei essas partículas aqui. Ó, essas partículas, na verdade, a gente está trabalhando com eletrostáticas. Eletrostática é cargas paradas. Então, vamos pensar o seguinte. Nesse sistema, nessa imagem, está aqui uma carga de prova, uma carga no meio e 3 cargas de prova aqui. Beleza? Se na vida real, isso aqui fosse um vídeo, esse quadro fosse um vídeo, e eu soltasse essas cargas aqui, o que ia acontecer com elas? Bom, elas estão sendo empurradas pela essa carga central. Então elas vão adquirir movimento, elas vão sair voando, vão ser jogadas longe. Igual quando você bota um ímã, o outro ímã aqui vai repulsando, o outro vai se movimentando, certo? Então elas vão ganhar movimento. Então eu escrevi aqui, se soltarmos essas cargas, elas irão se movimentar, certo? Então se eu pegar uma carga positiva, vou botar a perto de uma positiva, vou soltar ela, vai embora, vai ser repulsada. Então, se uma coisa tem movimento, se essa carga vai se movimentar, ela tem algum tipo de energia. Que tipo de energia que provém do movimento? A gente viu que a gente chama isso de energia cinética. Energia cinética é a energia do movimento das coisas. Então, essa partícula, ela tem uma energia, acumulou uma energia. Enquanto ela está aqui paradinha nessa região, ela está acumulando energia. E a energia acumulada a gente chama de energia potencial. Você lembra que eu falei para vocês em sala que potencial dá aquela ideia de uma coisa que você não tem ali, que você pode gerar de fato. Ali, por exemplo, você tem potencial para ser um ótimo jogador de futebol. Significa que hoje você não é, mas você pode vir a ser. Você tem uma energia potencial, ali de fato você está paradinho, você só está acumulando energia, mas se eu soltar você pode transformar aquele movimento, beleza? Então, como a gente está falando de energia, de partículas elétricas, então isso aqui vai ser uma energia potencial elétrica, tudo bem? E ela vai ser transformada em energia cinética. E como é que a gente calcula essa energia acumulada pela carga? A gente está falando de eletrostática, né, gente? Eletrostática, a gente vai ter ali as cargas paradinhas, estátua, parada. Então, como é que a gente consegue calcular essa energia acumulada pela carga, a energia potencial elétrica? A gente calcula pelo seguinte, K, que é a constante eletrostática no vácuo, né, ou no meio, e aí vezes a carga, que está lá no meio, vezes a carga de prova dividido pela distância, beleza? Então, isso aqui é a forma que a gente calcula a energia potencial. E daí vem a ideia de potencial elétrico. O que é potencial elétrico? É a quantidade de energia potencial. Eu escrevi aqui e vou ler. Quantidade de energia potencial por cada unidade de carga. O que significa isso? Que é energia potencial por cada unidade de carga. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no ponto A, vou colocar
uma partícula de carga 1 microcoulomb, certo? E aí a gente vai ter uma energia potencial. Se eu dobrar essa carga, 2 microcoulombs, a energia potencial dela vai fazer o quê? Vai dobrar, vai seguir essa proporção. Então, é isso que a gente está dizendo. O potencial elétrico é a quantidade de energia potencial por cada unidade de carga. Então, basta você pegar a energia potencial, que é essa daqui que eu mostrei para vocês ali em cima, e dividir pela carga de prova que está lá no sistema, tudo bem? Como energia potencial aqui, ó, K Q sobre D, se eu dividir por um Qzinho aqui, que nem pede a fórmula, esse Q vai acabar cortando com esse Q, não vai? Então, o que vai sobrar? Vou apagar aqui para não confundir depois. O que vai sobrar? Vai sobrar aqui potencial elétrico KQ sobre D. Bem facinho, né, gente? Então, energia potencial é energia que ela fica acumulando ali, é energia que ela fica guardando para ela poder se movimentar. E potencial elétrica é essa energia dividida pela carga. Muito simples. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai ver o trabalho da força elétrica, beleza? E ela sofre ali uma ação da força elétrica, certo? E ela vai ser deslocada, ela vai acumular uma energia, vai ser deslocada até o ponto B. Pergunta, quem é que está empurrando, quem é que está fazendo essa partícula sair de A e ir até B? É a força elétrica. O que movimenta as coisas é a força. O que muda as coisas do seu estado de inércia ali é a força, igual a gente viu lá na primeira e segunda lei de Newton, tudo bem? E no caso, a força, essa energia potencial aqui, essa energia, ela vai ser proveniente agora de uma força. E a gente sabe que a energia necessária para usar uma força é o que a gente chama de trabalho. Como a gente está falando de partículas elétricas, a gente vai falar de trabalho da força elétrica, beleza? Então vamos lá. Então a gente sabe que aqui no ponto A, a gente diz que ele tem um potencial elétrico, certo? Que vocês lembram que potencial é energia potencial por cada unidade de carga. Então vamos pensar que é intensidade, a vontade, vamos pensar dessa seguinte forma, que esse potencial elétrico é a vontade que esse cara tem de se aproximar ou de se afastar dessa carga central aqui, beleza? E essa carga, ela pode ser, se ela for negativa, ela vai ser atraída, se ela for positiva, ela vai ser repelida, certo? E quanto mais perto ela está, maior essa força, maior essa vontade que ela tem de sair de perto aqui dessa carga central, beleza? Então a gente diz que aqui no ponto A a gente tem um potencial, que é uma distância, e aqui no ponto B eu tenho um outro potencial. Em outras palavras, se aqui tem um potencial, aqui tem outro potencial, a gente vai ter uma diferença de potencial, que a gente calcula por VA menos VB. E essa medida é dada em volts, tudo bem? Medida do potencial elétrico sai em volts. Beleza, professor, e como é que eu calculo esse trabalho? O trabalho da força elétrica vai ser o produto de Q pela diferença de potencial, que é VA menos VB. Essa diferença de potencial vai ser muito usada na física a partir de agora, e para a gente não ficar escrevendo VA menos VB, essa diferença de potencial a gente vai representar pela letra U a partir de agora, tudo bem? Então, trabalho elétrico vai ser a carga vezes a diferença de potencial, que é carga vezes U, tudo bem? QU. E no campo elétrico uniforme, a gente vai ter uma situação bem parecida. E no campo elétrico uniforme, o campo elétrico é igual. Diferente, aqui no ponto A eu tenho um campo elétrico, aqui no ponto B eu tenho outro campo elétrico, outra intensidade de campo elétrico. Já aqui, no campo elétrico uniforme, a gente já viu que é uma situação dessa. O campo elétrico é uniforme em todas as regiões. E a gente vai calcular aqui, ó, o trabalho. Só vou corrigir aqui, que eu escrevi força elétrica, mas aqui é trabalho, beleza? O trabalho. Trabalho não é força de deslocamento, gente? Vocês aprenderam lá na primeira série, trabalho não é força de deslocamento? Só que eu escrevi FE aqui porque é a força elétrica. É a força elétrica que está fazendo esse papel aqui de deslocar a partícula, certo? Então, trabalho vai ser igual a força elétrica vezes deslocamento. Mas se vocês lembrarem que a gente aprendeu que força elétrica é queijo. Força elétrica é o produto da carga pelo campo elétrico. Então, força elétrica que é vezes o deslocamento. E aí eu puxei uma setinha aqui para mostrar para vocês que, nesse caso, outra forma que a gente tem de calcular o potencial elétrico, U é igual a E vezes D, beleza? Então, U é igual ao campo elétrico vezes essa distância aí. Então, no final das contas, a gente pode dizer que o trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Professor, são muitas fórmulas, são muitas anotações, são. Por isso que a gente precisa fazer muito exercício. Preciso que vocês assistam a aula, tirem o print e tentem entender um pouco mais, beleza? E eu preciso que vocês também reservem um momento do dia de vocês para vocês darem uma olhada nessa matéria com calma e estudar direitinho. Qualquer apoio que vocês precisarem, me acione, que estamos juntos, beleza? Vamos ficar juntos nessa jornada aí até todo esse pesadelo passar. É passageiro, tudo passa, logo a gente vai estar junto aí, podendo nos abraçar, brincar igual a gente faz no dia a dia, beleza? Forte abraço do Rosa aqui para vocês, galera, tudo de bom.